E aí, galerinha, tudo bem com vocês? 26 de maio, última quarta-feira do mês, hein? Nossa, passou voando. Como é que vocês passaram a semana e o final de semana? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nossa aula 13 aqui pelo YouTube, ok? Lembro a vocês, quando vocês assistirem a aula, curtam o vídeo, tá certo? E façam seus comentários. Mas a presença virtual vocês colocam lá na nossa aula do Google Sala de Aula, na aula 13 que está lá para vocês acessarem o link de cá, tá bom? Então, quem ainda não acessou o canal, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, porque quando a gente fizer a postagem de alguns vídeos, vocês já vão receber o comunicado diretamente no e-mail de vocês ou no próprio celular, eles já mandam uma notificação, tá bom? Tudo bem então com vocês? Estão sentindo minha falta? Não estão me vendo? Espera aí que eu vou resolver isso já, tá bom? Vamos lá preparar nossa aula. Todo mundo já pegou aí o caderno, o lápis, a caneta para anotar o que achar necessário. Então vamos lá, hein? Deus abençoe e vamos começar o nosso papo de hoje. Pronto, estamos aqui. Oi. Tô aqui na área. Espera aí que eu acho que tá escuro. Eu não acendi a minha iluminação aqui de estúdio. Deixa eu ver se melhora. Eu não fechei a janela. Melhorou um pouquinho. Tá certo. Então estamos aqui junto. Para quem tá chegando, professor Ivandro, ó, aqui para vocês. E vamos continuar com nossa aula. Conforme vocês viram no podcast, eu acho que vocês assistiram, ouviram, né? Melhor dizendo, no meu podcast na segunda-feira, né? Então a gente falou na segunda que iríamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de sistema de numeração, né? Que a gente precisa dar uma ênfase maior ao sistema de numeração romano, tá certo? E aí a gente vai aqui rapidinho lembrar para quem está chegando, quem não assistiu ainda as nossas aulas da semana passada. Então nós estudamos diversos sistemas de numeração e vimos que alguns deles trazem características para o nosso sistema. Se der tempo a gente vai falar sobre ele hoje. Então esse foi o primeiro sistema que nós vimos, o sistema egípcio. Uma das características dele que não está no nosso sistema é o fato dele ser não posicional, tá certo? Ou seja, a gente pode escrever os números na posição que for lá no egípcio, que não tem problema nenhum, tá certo? Então tá aqui para vocês um modelo dos símbolos. O que tem de característica nossa é o fato dele ser decimal, porque ele tem ali, ó, os símbolos de 10 em 10, avançando no sentido de múltiplos, né? Então 1 vezes 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, e assim a gente vai construindo diversos símbolos nesse sistema egípcio. Aí a gente falou também sobre o sistema babilônico. Aqui a gente viu outras imagens, trouxe alguns exemplos ali. Aqui nós temos o babilônico, né, que só tem dois símbolos, que é o cravo e o asna. A gente viu que para colocar números maiores do que 60, a gente usa um espaço entre os símbolos. Então, apesar de eu usar aqui dois cravos, eu tenho aqui 61. Aqui, então, esse símbolo aqui, que ele vale para o 1, ele também vale para o 60, não é? Isso é bem interessante. Então, esse espaço aqui, que é como se fosse o zero, mas não existe zero. A gente viu que não existe zero no egípcio, não existe zero no babilônico, também não vai existir zero no chinês. Então, tudo isso é importante a gente observar, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, tem um espaço aqui, então 63, não é isso? Então, a gente viu vários exemplos nesse sentido aqui. Do babilônico, que é um pouquinho mais complicadinho, embora só tenha dois símbolos, né? Veja só, né? E aí a gente viu o chinês. O que é que o chinês tem de interessante e de muito próximo ao nosso sistema? Que ele já trouxe símbolos diferentes para os 10 algarismos iniciais, não é? Então a gente vê aqui, ó, um é um traço, dois são dois traços, o três traços, o 4 já é um símbolo mais elaborado, como o 5, o 6, o 7 parece um T, né? Cortadinho. O 8 parece uma montanha.
o 9 e o 10. A gente viu, por exemplo, que entre o 10 e o 1000 há muita semelhança. O que muda é que o 1000 ele tem um risquinho a mais em cima. 10.000 já é bem desenhadão, que eu fiz aqui na aula passada. E o 100 também tem um desenho bastante peculiar, bastante específico, bastante característico. Então, esse aqui é o sistema chinês. Observem que o sistema chinês também não tem zero. Então, alguns de vocês que fizeram a atividade do ano de nascimento colocaram zero no sistema chinês e não tem. E muitos de vocês confundiram aqui o 1000, ó. Colocaram 2000 e colocaram esse 2 aqui. Esse 2 é unidade, gente, não é milhar. Então, o 1000 é esse símbolo aqui, ó. 1000, 1. Se é 2000, usa 2 símbolos desse aqui, tá certo? Então, teve gente que errou isso aí. Lembre-se, para vocês terem a atividade como certa, entreguei para o professor, será que eu acertei? Só se eu responder atividade concluída com sucesso. Quando eu respondo isso, é porque a atividade está certa. Se eu responder qualquer outra coisa diferente, vocês podem, inclusive, cancelar o envio da atividade e fazer de novo, porque ali pode ser que tenha algum erro. E aí vocês podem me perguntar, que eu digo a vocês, é como se fosse uma recuperação, tá certo? Uma recuperação virtual. Mas, enfim, eu disse que hoje a gente ia falar sobre o sistema romano, que é um sistema que é mais importante para nós, digamos assim, né? Então, nós temos aqui alguns símbolos, né? O I, que representa 1, o V, que representa 5, o X, que representa 10, o L, que representa 50, o C, né? C, 100, a dica que eu dei na aula passada, C, 100, M, 1000, e a gente confunde muito o uso do L e do D. Então, eu já sei que depois do C vem D. Então, se o C é 100, D que vem depois é 500. Então, antes é a letra L do 50, certo? Então, foi essa a dica que eu passei para vocês, para a gente não trocar mais o 500 com o 50. A gente já sabe que 500 é maior do que 100, então D vem depois de C. E aí, o que tem no sistema romano que é importado para o nosso sistema é o fato dele ser posicional. E o que é isso, professor Ivandro, que eu não lembro mais? Não lembro nem o que eu comi ontem, ainda mais que o senhor falou a semana passada. O sistema, gente, posicional, quando a posição do algarismo ou do símbolo interfere no seu valor. Ou seja, aqui no sistema romano, V1 ou VI, né? É diferente de IV, certo? Então, aqui é 6, aqui é 4. Onde é que a gente vê isso, por exemplo, aqui em Salvador? Num bairro, Cabula. Já ouviram falar de Cabula? Então, Cabula 6 é uma coisa, Cabula 4 é outra coisa. Então, basta mudar a posição do I, a gente muda o valor. E eu disse que isso também foi importado para o nosso sistema de numeração, porque quando a gente troca a posição dos nossos algarismos, automaticamente estamos também alterando o valor dele. Então, ó, 4, 1 é 41. É diferente de 1, 4. Então, veja que o algarismo é o mesmo, o 4 e o 1. Mas quando a gente troca a posição, o valor passa a ser diferente. Então, essa característica nossa, ela também existia e existe, né, no sistema de numeração romano, tá bom, gente? Só que a gente colocou aqui menorzinha a tabela do sistema de numeração romano justamente para falar o seguinte, que deixa eu duplicar esse slide logo aqui, que eu vou precisar dele maior. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou duplicar e vou dizendo o seguinte, que não são apenas esses aqui, que a gente usa mais, né? Na verdade, os símbolos, eles têm essas características, mas a gente está acostumado a ter o uso deles com outras formas, que é o que a gente vai ver aqui agora com mais detalhe. Que, por exemplo, não tem só o 1, o 5, o 10, o 50, não é? Então, existem outros símbolos que a gente vai representar aqui agora. Então, é isso que eu quero começar a nossa aula hoje, falando. Ah, sim, eu já ia esquecendo. Gente, esse assunto está lá na página 17 do livro de vocês, tá bom? Vocês têm um livro virtual para acompanhar, então depois podem dar uma olhada lá na página 17, tá certo?
Então, assim, 1, todo mundo já sabe, tá ali no quadro. 2, são 2 risquinhos. 3, são 3 risquinhos. Ok? E aí essa ideia a gente leva também para os múltiplos, 10 em 10. Então, ó, 10. A gente usa uma letra X. Se eu usei duas aqui, 20. Se eu usei 3, 30. Ok? Da mesma forma, opa, aqui, o igual é aqui. Da mesma forma, então, se eu estou falando de múltiplo, depois do 10, o múltiplo de 10 é 100. Então, ó, vamos lá. O 100 aqui, o C. 100. 2, 6. 200. 3, 6. 300. Ok, gente? Então, vamos multiplicar por mais 10. 100 vezes 10, 1000. Mesma coisa, ó. 1000. Letra M. 2000. Duas letras M. 3 M's. 3000. Ok? Então, essa é uma regra básica. A gente só vai repetir 3 vezes, tá certo? Porque o que é que acontece? A sequência dos números vai depender do próximo algarismo. Ó, pra gente entender. Então, se eu tenho aqui 3, o próximo algarismo que vem é o 5, que é o V. Vou botar aqui, ó. Então, como é que eu faço para achar o 4? Simples. Aí a gente já vai começar a usar a matemática. Quem vai ser o 4? Vai ser esse menos um desse. Vai ser, ó, o 5 menos 1. Ó como é fácil de entender, então, o romano. Vamos lá? Então, se eu só posso repetir 3 vezes o mesmo símbolo, o próximo vai ter que ser a mistura dos dois, do que vem depois com o que vem anteriormente. Então, ó, eu tinha 3 Is, ok? Aí o próximo símbolo já é o 5, aqui, ó, na tabelinha, o 5. Então, para eu achar o 4, eu vou ter que juntar os dois. Se 4 é menor do que 5, eu pego o V e diminuo 1, coloco na frente. Nunca tinha pensado nisso? Pois é assim que a gente faz. E aí, olha que interessante, o que vem depois, sempre de 3 em 3, vai usar a mesma regra anterior, ó. 6 vai ser o 5 mais 1. 7 vai ser o 5 mais 2. E 8 vai ser o 5 mais 3. Lembra que eu falei que a gente só repete 3 vezes? Então, ó, 1, 2, 3. Repara o que aconteceu aqui. A gente formou os algarismos de 1 a 10. Vamos ver como é que fica, então? Então, ó, 1. Vamos lá. 1 e 2. 2 Is. 3. 3 Is. Aí 4, vou pular o 4 de propósito. 5 é o V. Certo? Pode fazer assim, pode riscar também, como vocês quiserem. Aqui a gente não vai se preocupar com isso. Então, ó, se aqui eu vou ter que diminuir 1, então eu faço isso, ó. E o I vem na frente. Aí o 6 já é a mais, então VI. O 7, V2, Is. V8, o 8, V3 Is. Aí vem, ó, o 9 eu vou pular. E vou botar o 10. Vamos voltar lá na anterior. O 10 a gente já viu aqui, que é o quê? O X, não é isso? Então, ó, vou botar aqui 10.
Ai, meu Deus. Quem vai ser o 9? Se o professor Evandro disse que só pode repetir 3. Ah, vamos usar a mesma regra que a gente usou para o 5, ó. A gente vai pegar o 10 e para chegar no 9 tirar 1. Pronto. Então assim é o 9. Ah, professor Evandro, então se eu quiser escrever 11, é só eu botar o X com a letra I. Isso aí. X. Ah, então se eu quiser escrever o 12, é o X com 2 Is. O 13 vai ser o X com 3 Is. Olha aí que interessante. Vamos pular o 14. Aí vem o 15, ó. Quem vai ser o 15? Vai ser o X, não é isso? Mais o X do 10, mais o que? O V do 5, ó. XV. Então, se eu quiser escrever o 14, eu tenho que usar a mesma regra que eu usei para o 5, ó. Eu vou botar o X do 10, o I e o V do 4. E assim vai, ó. 15, XV1, 16, XV1, 17, XV2, 18, XV... E aí vai. Até chegar nas cajazeiras todas. Ah, já passamos, né? Que a cajazeira só tem até 11. Ahá! Tá vendo só, gente? Que interessante. Bom, então aí vocês têm essa explicação toda na página 17, tá certo? Ela vale tanto para o 5, quanto para o 10, quanto para o 50, quanto para o 100, por aí vai. Então, nós estamos no ano de 2021. Se eu quisesse escrever, então, 2021, M, 2000. 2000, certo? 20, 10, 20 e 1. Ó, 2021. Ok? Ui, desculpa. Então, olha como é simples. A gente tem que pensar na unidade, dezena, centena que é 0. Então, a gente não vai escrever 0 aqui, porque não existe 0 em centena, em romano. E milhar, 1000, 1000, 2000, aqui para representar o nosso milhar. Não é fácil, gente? É muito fácil. O romano é muito legal. Mas a gente tem que pegar o ritmo. Então, vamos sequenciar aqui. O 16, ó, é o 10 mais o 6. Então, VI. O 17, ó, que eu falei, é o 10 mais o V mais o 2 do 7. O 18 vai ser o quê? Vai ser o X mais o V do 5. Então, 18 mais 5, 15. Mais 3. Ó, vou pular o 19, de propósito. Quem vai ser o 20? Não vai ser X e X? Duas vezes? Então, quem vai ser o 19, então? Vai ser o 10 mais o 9. X com o I na frente, ó. Então, é como se eu pegasse esse e diminuísse 1. Ou então, o 10 juntando com o 9, ó. Esse junta com esse e forma aqui o 19. Ok, gente? É fácil, tá certo? Bom, vamos lá. Então, continuando aqui, vocês têm aí uma dica importante, que é quando a gente está representando mais do que os 3.000. Aí lá embaixo, no finalzinho da página 17, vocês têm uma coisa bem diferente, que é o V com traço em cima. Então, o que é esse V com traço em cima? V é o que, gente? Não é o 5? Sim. Esse traço em cima, ele representa 1000. Então, aqui é 5.000, ó. Olha que interessante. Repare, se eu disse que a gente só repete 3 vezes, 1000, 2000, 3000. Aí, quando a gente chega depois disso, a gente já passa para quanto, ó? Não tem aqui, tá vendo? Não tem outro símbolo. Então, toda vez que a gente aumenta aqui mais de 1000 aqui, aí a gente tem essa dica aqui, ó, que é essa barra aqui em cima. Essa barra representa a multiplicação por 1000. Então, V é o 5 vezes 1000.
Professor, e se fosse 4.000? Adoro quando vocês fazem essas perguntas que eu ouço a mente de vocês, ó. Se eu só posso ir aqui até 3.000, eu esqueci de botar o outro M aqui, então como é que eu vou representar 4.000? Ah, alguém disse aí, eu vou pegar o 4 e colocar o traço em cima, 4.000. Olha que massa. 6.000 é o V e o I e o traço em cima, ó, 6.000. Aí vocês têm outro exemplo aí, ó, 6.720, ó. Misericórdia, que número é esse, professor Ivandro, ó? Então, o que que ele fez, ó? 6.000. Eu não posso botar M 6 vezes. Eu vou colocar o 6 com o traço em cima, porque já vai representar o 1.000, 6.000. Aí eu venho, ó, 700. Eita, professor, 700. Bora lá lembrar? Vamos voltar para a tabelinha. Ó, 500. 500 é o D. Então, ó, 500. Quantas vezes a gente pode repetir a mesma letra? 3 vezes, não é isso? Então, 500, 600, 700. Ó, interessante? Então, aqui é 6.000. Não pode esquecer o traço em cima. 500, 600, 700 e 20. Então, repare que o traço ele só aparece em cima do 6. Porque é só ele que vai ser 1.000. Se for colocar aqui, vai aumentar muito mais. Vai para milhão, bilhão, trilhão. Entendeu? Aí a gente tem aqui, ó, outro exemplo interessante. Que é X. X. E aí, professor Ivandro, ó, tem 2 traços em cima. Que loucura, gente. Não é loucura não, meu povo, ó. Vamos pensar. Aqui é 20, né? X e X é 20. Aqui é 1.000. Então, ó, 1.000. Cada traço desse acrescenta mais 3 zeros. Então, se tem 2 traços, tem que acrescentar 6 zeros. Então, vai ter aqui, ó, 20 milhões. Vocês nunca tinham visto isso, né? Nunca tinham prestado atenção nisso. Então, é assim que a gente vai trabalhando com os números romanos. Aí, por exemplo, a gente usando lá em história. Aí a gente fala do século, a professora chega lá e bota século 18, ó. Aí ela escreve assim, aí a gente fica sem saber que número é esse. Então, a partir de hoje, a gente não pode errar mais. Século 18, ó. X é o 10, mais V é o 5, mais 1, 2, 3. Então, aqui dá 18, ó. Século 18. Ok? Então, lembrem-se, no sistema de numeração romano, não existe número 0. Lembram disso que a gente falou aqui? Que o número 0 não existe. E aí, gente, eu vou querer que vocês façam algum exercício aqui. Não, da página não vou querer isso não. Vamos adiante, porque agora a gente vai falar do nosso sistema. Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho. Tenho 7 minutos. Eita, Lele, o tempo correu. Eu fui devagarzinho para vocês, porque o nosso sistema que tem um nome diferente. O nosso sistema ele é chamado de sistema indo-arábico. Vídeo, minha letra tá feia hoje. Indo-arábico. Ó que interessante. Por que indo-arábico, professor Ivandro? Aí vocês vão ter o deverzinho de ler a página 19, tá certo? Que indo vem dos hindus. E arábico, porque vem do... Isso, alguém falou aí. Vem dos árabes. Ok? Então, indo-arábico. Então, a gente tem uma mistura aí do que os hindus e os árabes criaram para que a gente formasse o nosso sistema de numeração. Que todo mundo já conhece, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, e aí surge o elemento 0, que a gente viu que nos outros sistemas não existia, né? Então, a gente vai ver aí na página 20 do livro de vocês, que o sistema de numeração indo-arábico, ele foi se modificando ao longo da história. Então, os símbolos, eles são desenhados, escritos por nós assim, mas antigamente eles tinham uma grafia diferente. Aí, quem quiser pode olhar depois, lá nos séculos passados, no século XII, no século XIII, no século XIV, como é que eram escritos esses números, tá certo? Até chegar à numeração atual. Vocês vão ver a história do zero, da criação do zero, do surgimento do zero, tá certo? Só surgiu lá na Mesopotâmia, que hoje a gente ouve muito no jornal falar da região do Iraque, né? Então, na região do Iraque que surgiu o número zero por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Faz tempo, viu? Olha, nós já estamos em 2021 depois de Cristo. Se foi 2.500 anos antes, tem mais de 4.500 anos que surgiu o número zero, tá certo? E o nosso sistema, todo mundo já sabe, eu já falei sobre isso, ele tem como característica ele ser um sistema decimal e ele ser também um sistema posicional, ok? Então, isso chama muita atenção da gente. E quando a gente fala desses números todos que estão aqui, a gente está falando de uma sequência que a gente chama de números naturais. Então, vocês, sexto ano, hoje estão conhecendo um conjunto da matemática que é formado por todos os números positivos. Então, todo número positivo a gente chama de número natural. Números positivos. Olha que coisa interessante. A gente já está hoje num nível diferente, né? De aprendizagem. Então, a gente não vai mais falar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não, a gente vai falar números naturais. E quando eu perguntar o que são números naturais, vocês já sabem. São os números positivos. Porque no ano que vem, quando vocês passarem para o sétimo ano, aí vocês vão conhecer outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Aí já entra outro tipo de número. Depois vocês vão avançando, vão conhecer os racionais. Aí já entram outros números. Aí vem os irracionais. E aí, enfim, então vocês ainda têm muitos números para aprender. Mas, por hora, a gente está aprendendo os números naturais, que são os números positivos. E a gente representa por esse símbolo aqui, ó, esse conjunto, ó. Então, quando vocês encontrarem esse N com essa perninha a mais aqui pro lado, é o símbolo do conjunto dos números naturais. Se ele tiver com um asterisco, se ele tiver assim, ó, N asterisco, eu vou falar disso porque tá no livro, tá certo? É porque é o natural sem o zero. Ok? Então, quando eu digo a vocês quais são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais asterisco, aí vocês vão me dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Claro que não para em 9, né? É infinito, porque vai 10, 11, 12, 13, só tira o zero. Então, os naturais são os positivos, inclusive o zero, e os naturais asterisco são os positivos sem o número zero, que a gente tá aí no livro de vocês na página 21, que ele chama de naturais não nulos. O que é uma coisa nula? É uma coisa que anula. Uma coisa que anula é uma coisa que zera. Por isso que vem de zero, tá certo, gente? Então, já dito isso, todos esses detalhes importantes, a gente sabe que os números, eles têm uma ordem, e essa ordem é o que é determinada no que a gente chama de reta numérica. Então, a gente sabe que o 9 é maior que o 8 é maior que 7, o 7 é maior que 6. Então, a gente pode dizer que 8 é o sucessor de 7. E 6 é o que? É o que vem antes, então ele é o antecessor. Olha que fácil. Quem vem antes, antecessor. Quem vem depois, sucessor. Não é depossessor, não. É sucessor. Ok? Então, se eu perguntar a vocês, qual é o sucessor de 34?
Ou seja, sucessor, que vem depois. Sucessor, 35. Aí eu pergunto, quem é o antecessor de 34? Quem vem antes é o 33, a idade de Cristo, né? Então, a gente vai, ó, posicionando os números em ordem, certo? Sucessor, repetindo, vem depois. Antecessor, vem antes. Sendo assim, meu povo e minha pova, minha turminha amada, eu vou deixar para vocês aí uma atividade para vocês fazerem. Questão 2, questão 3, questão 4. Eita, professor, tudo isso? Tudo isso. Questão 6, questão 7 e questão 8. Repetindo. 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Tá tudo lá na página 23, tá bom? Quem não baixou o livro tem que baixar para poder fazer o dever. Não precisa copiar a pergunta, viu, gente? Basta copiar as alternativas e respostas. Se tiver cálculo, eu quero cálculo. Não é para escrever só letra A tanto, letra B tanto. Se tiver o cálculo, eu quero. Algumas não tem, porque a gente está começando agora, tá bom? E de tarde a gente se encontra no Google Meet, tá bom? Esse exercício eu já postei para vocês. Quem não anotou, dá uma olhadinha lá na próxima aula, na nossa aula 14, que tá lá anotado direitinho quais são. E não esqueçam de assinar a presença virtual. Deus abençoe, bom final de manhã, bom almoço e até daqui a pouco na nossa aula do Google Meet no plantão de orientação. Tchau, galera!